E isso pode prejudicar severamente as cargas. Isso não se admite, pessoal. Olá, pessoal, bem-vindos! Tudo bem com vocês? Preparados para mais um vídeo sobre elétrica? Então, vamos lá! Nesse vídeo nós vamos entender se nós podemos ou não seccionar o condutor neutro. Não, você não pode seccionar o condutor neutro de maneira alguma. Mas será que realmente eu não posso seccionar, ou seja, passar o meu condutor neutro lá pelo disjuntor em meu quadro de distribuição? Vejam que nesse vídeo nós vamos entender se o condutor neutro pode ser seccionado pelo disjuntor convencional. Não é, no caso aqui, o IDR, pois se o circuito A neutro deve passar pelo IDR. Vamos então entender se o condutor neutro pode passar ou não pelo disjuntor. Ou seja, o pessoal fala o neutro deve passar direto. Mas o que a norma nos diz a respeito disso? E se eu precisar seccionar esse neutro, será que realmente eu não posso em hipótese alguma? Bem, essas dúvidas aparentemente simples podem levar o profissional mais experiente ao erro. E nesse vídeo você vai entender de uma vez por todas se você pode ou não realizar esse tipo de manobra. Mas antes de tudo, se esse assunto é relevante para você, ajude o vídeo, curte, deixe aqui as suas dúvidas nos comentários para nós te ajudarmos futuramente e também se você não é inscrito, se inscreva para você receber mais dicas e crescer profissionalmente. Vamos retirar essa dúvida então, pessoal, de uma maneira prática. Vamos para a bancada e vamos realizar alguns testes para nós entendermos bem e nunca mais nos esquecermos. Venham comigo. Pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos um circuitinho aqui, a representação da nossa carga vai ser por esta lâmpada aqui, tá? Poderia aqui ser uma carga qualquer, uma instalação elétrica ao todo, tá? Uma residência, por exemplo, um motor, uma carga qualquer. Aqui no caso, o nosso disjuntor é um disjuntor bipolar, tá? Pois o nosso circuito aqui é fase e fase 220 volts para o nosso exemplo, ok? Vamos lá. Vamos medir primeiramente, pessoal, a tensão deste circuito. Aqui está o meu alicate amperímetro. Vou colocar aqui as minhas pontas de prova na saída do meu disjuntor e vamos medir aqui a tensão. 216 volts. Uma pequena queda, tá, pessoal? Perfeitamente normal aqui na minha região. Mas sabemos então que o nosso circuito aqui está tudo ok. Ele é de 220 volts. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, vamos entender aqui o funcionamento do nosso circuito, né, da proteção, na verdade, do disjuntor. O disjuntor ele é fabricado para proteção dos condutores, tá? Neste caso aqui, consequentemente, ele vai proteger também a carga. Então, se acontecer um curto-circuito nesses condutores ou uma sobrecarga, ele vai atuar. Passando uma corrente muito alta aqui pelos meus condutores, o meu disjuntor vai atuar na proteção dos condutores e nesse caso, consequentemente, ele vai proteger a carga também, tá? E se nesse caso aqui, pessoal, eu não tenho um disjuntor bipolar, eu colocasse um disjuntor monopolar, o que será que aconteceria? Vamos entender bem, vamos lá. Bem, pessoal, agora nós continuamos aqui com fase 220, mas apenas um disjuntor monopolar, né? Vou ligar aqui a minha carga, vai funcionar perfeitamente, né? Mas se acontecer uma sobrecarga nessa fase aqui, o disjuntor atuar, a minha carga vai desligar. Mas observem que a diferença de potencial foi interrompida neste condutor aqui através desse disjuntor. Mas neste condutor aqui ainda há diferença de potencial, chegando aqui na minha carga, tá? E se essa lâmpada aqui fosse aquelas lâmpadas fluorescentes, ela ficaria piscando. Isso pode prejudicar a minha carga também. E o mais grave, né? Se uma pessoa vier encostar neste condutor, em uma parte viva dela, uma parte que esteja decapada, ela vai sofrer um choque elétrico se ela estiver em outro potencial, tá? E isso é muito perigoso. Nós temos que entender que o disjuntor bipolar deve proteger as duas fases, ok? E se fosse então um circuito monofásico, se aqui fosse, esse condutor fosse um neutro, o que aconteceria se eu protegesse apenas a carga? Será que realmente eu preciso ou não proteger esse condutor se ele fosse o neutro? E mais, se nós utilizarmos um disjuntor bipolar para proteger o neutro também, o que aconteceria? Isso poderia prejudicar a minha carga, os meus condutores, o meu circuito no geral, o que a norma NBR 5410 fala a respeito disso. Então vamos entender agora na prática. O que nós temos aqui agora, pessoal? Nós temos um circuito monofásico. Vamos medir a tensão primeiramente aqui, tá? Na entrada ali do meu disjuntor. Observamos que temos algo em torno de 124 volts, tá? Um circuito aqui monofásico. Agora nós temos um neutro aqui no circuito. E temos também um disjuntor bipolar, tá?
E agora, o que pode ocasionar de errado aqui se eu seccionar o meu nêutron para esse tipo de circuito? Vamos ver o que a NBR 5410 diz a respeito deste assunto. No item 532211 da NBR 5410, ela diz que se o nêutron for igual, na mesma seção da fase, não é isso que acontece, na maioria das instalações o nêutron é na mesma seção do condutor fase, na maioria dos casos, vejam bem. O nêutron não é necessário, na verdade, prever que o nêutron seja seccionado. Vejam que ela diz que não é necessário, mas não diz que é proibido. Entendam isso. Então vejam que, neste caso, pessoal, nós vamos apenas pagar mais um disjuntor, pois o disjuntor bipolar ele é mais caro do que o mono, e ele vai ocupar mais espaço ali no meu quadro de distribuição. Mas o meu circuito, ligando aqui, ele funciona perfeitamente. Então, se eu seccionar o nêutron para este caso aqui, nada de errado vai acontecer. É mito esta questão que o meu nêutron não pode ser seccionado lá no meu quadro de distribuição, desde que eu faça dessa maneira, seguramente neste caso. Mas temos um ponto muito importante na norma, no item 56612, que ela fala o seguinte, que não admite o dispositivo de comando unipolar apenas aqui no nêutron, tá? Vamos entender essa questão. Pessoal, o mesmo circuito aqui agora, fase e nêutron, só um grande detalhe, não estou utilizando mais um disjuntor bipolar, agora estou utilizando dois disjuntores monopolar. Nisso aqui a norma não admite, tá? Vejam que muitos eletricistas confundem essa situação neste momento. Se eu ligar aqui a minha carga, vejam que o meu disjuntor aqui do nêutron já está ligado, já está armado, vou ligar meu disjuntor fase, e minha carga funcionou perfeitamente. Mas, e se acontecer algum problema, ou manualmente, ou algum problema no circuito, e apenas esse disjuntor aqui do nêutron vier atuar? O que vai acontecer? Acontece aqui, pessoal, o famoso nêutron interrompido. Eu tenho condutor fase, tenho potencial elétrico, só que eu não tenho aqui o retorno dessa corrente pelo nêutron. Isso pode prejudicar severamente as cargas. Isso não se admite, pessoal. Então, para este caso, você não pode seccionar o nêutron, tá? Aqui que muitos eletricistas confundem, porque acontece o famoso nêutron interrompido. E é por isso que nós devemos seguir a norma. No nosso caso, a NBR 5410 ela está aí para nos proteger, para nós realizarmos instalações seguras. Pessoal, assuntos como este é muito comum entre os profissionais da elétrica. Uma falta aqui de conhecimento pode levar o profissional mais experiente ao erro. Então é importante entendermos bem o que a NBR 5410 nos diz para realizarmos instalações confiantes, instalações seguras, instalações completas. E se esse vídeo te ajudou, curte, deixe aqui nos comentários as suas dúvidas e se você ainda não é inscrito, se inscreva para receber mais dicas e crescer profissionalmente na área elétrica. Então espero vocês no próximo vídeo.